Oi, pessoal, tudo bom? O plano hoje era fazer uma live junto com a Isis, novamente pelo perfil dela, mas a gente teve alguns probleminhas e a gente não conseguiu fazer por lá, então a gente vai fazer por aqui mesmo. Eu tô chamando ela e ela já está aqui. Bingo, deu certo! Oi, Isis, Oi, tudo bem? está me vendo? Tá me ouvindo bem? Tá tudo ok aí? Sim, sim. Então vamos fazer por aqui mesmo a nossa live, né? Tava falando aqui pro pessoal que a ideia era a gente fazer a live pelo teu perfil, né? Pelo perfil de novamente, né? Então a gente vai fazer por aqui, porque a gente teve alguns probleminhas técnicos. A Isis, assim como é psicóloga também, né? Idealizadora do projeto Inovamente, lá de São Paulo, Novamente. capital. E hoje a gente vai fazer uma live, né? Na verdade, a ideia é ela me entrevistar, e assim continuará, né? O nosso plano. E a nossa ideia é essa, né? A Isis vai me entrevistar, a gente vai, na verdade, fazer um bate-papo gostoso aqui, né? Sobre o meu intercâmbio, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre o meu tempo de intercâmbio. Então, vamos lá, Isis, toca o barco aí, é contigo. Boa noite a todos. Você vê que a gente não desiste. Então, Ju, como eu estava dizendo da outra vez, para quem estava participando, você em julho conversou com a gente sobre a sua primeira experiência, né, com relação ao intercâmbio. E Isso. eu queria que você dissesse assim, qual foi a sua principal dificuldade de ir para lá com relação sem ter um acompanhamento psicológico? Então, na verdade, assim, eu tô só compartilhando a live no grupo de au pairs, né? Na verdade, assim, eu acho que seria legal eu falar um pouquinho, né, pro pessoal sobre o intercâmbio que eu fiz, né? Dar um oi aqui pro pessoal que tá entrando, né? Oi, gente, oi todo mundo, né? Oi. A ideia, o intercâmbio que eu fiz foi o seguinte, foi um intercâmbio de au pair, né? Que é um intercâmbio de estudo com permissão de trabalho, que é um intercâmbio onde a gente vai para lá para morar na casa de uma família americana, né? Para vivenciar realmente a, a cultura do país, e a gente vai para cuidar das crianças da casa, né? Crianças ou adolescentes, e para fazer para estudar também ali, né? A gente, além de trabalhar, a gente tem direito a uma bolsa de estudos, né? Qual que foi a minha maior dificuldade de ir sem um acompanhamento, né? Sem um direcionamento, digamos, né? É que assim, eu costumo Uhum. dizer que o intercâmbio de au pair é como se fosse um namoro, né? Aí as pessoas me falam assim: "Ah, então você tá dizendo que a pessoa para namorar tem que fazer um acompanhamento psicológico?" Não. Ei, moça. Às vezes precisa, né? Exatamente, às vezes até precisa. Mas é que eu digo o seguinte, você vai, aliás, não é nem como um namoro, é como um casamento. Porque você vai para morar na casa da pessoa. Então você tem que ter um mínimo, para não dizer um máximo, de compatibilidade ali com aquela família. Se você vai sem se conhecer muito bem, e sem conhecer muito bem a família para onde você está indo, a família, o local, você mesmo, os seus objetivos, os seus planos, as suas metas, você se estrumbica, né? Você acaba se dando muito mal. E isso foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui meio que assim, meio que às cegas, meio que na gana de querer ir logo, ai, quero ir, quero viver a cultura americana, quero mergulhar e blá, 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 blá. E assim, quem me conhece, né? Agora o pessoal que tá aqui me conhece, sabe, por exemplo, que eu não sou muito fã de sítio, né? De fazenda. A primeira família que eu caí era uma família que, bem dizer, morava numa fazenda. Longe, afastado de tudo. E eu sabia disso, eu não posso dizer que eu não sabia. Eu sabia, né? Então, assim, se você não se conhece, não sabe muito bem quem é esse serzinho, e Uhum. você não sabe muito bem quem é, não sabe lidar com ansiedade, não sabe lidar com ansiedade de esperar aquilo que é teu, aquilo que tá por vir, cara, você se estrubica legal.
Então, acho que essa Júlia, então isso foi... você acabou indo, então, com essa gana, com essa vontade, e acabou indo para um lugar que você não gostava, que era um sítio. É, que na verdade, assim, eu acabei indo para uma cidade muito pequena, né? E nos Estados Unidos se a gente foi ver, por exemplo, quem nunca assistiu o filme Esqueceram de Mim? Acho que todo mundo já assistiu, né? E acho que todo mundo lembra, assim, que as casinhas lá eram muito grudadas. Apesar de ser uma cidade diferente das cidades aqui do Brasil, enfim, a gente vê que é diferente, né, das cidades aqui do Brasil. E eu caí num lugar, assim, que não era totalmente uma fazenda, mas as casas eram muito mais afastadas, né, das outras casas. Para eu chegar, por exemplo, no mercado ou em qualquer centrinho de compras, shoppings, essas coisas, eu demorava 40 minutos, eu não tinha carro, não dirigia, né? Então é bem importante você saber, né? Por exemplo, é importante você saber o que é zona de conforto e o que é algo que você realmente não pode lidar. Eu lembro, por exemplo, que quando eu fui para lá, uma das coisas que eu falei que eu não queria, uma das coisas que eu falava que eu não queria, que eu não podia lidar, era com uma casa que tivesse gatos. Porque eu tenho alergia a gato, eu tenho rinite alérgica e eu tenho uma casa, não, aliás, não poderia ir para uma casa com gatos. Ok, Sim, por questão de razoável, saúde. né? Mas eu coloquei também que eu não queria dirigir, né? Hoje eu fico pensando, cara, por que, Júlia, que você colocou que você não queria dirigir? Né? Não é algo que... Por que não dirigir, né? Hoje eu vejo que o dirigir era algo que estava dentro da minha zona de conforto, né? Eu não quero mergulhar nesse dirigir, eu não quero passar por isso, né? Uhum. E hoje eu vejo que foi muito benéfico, porque eu acabei saindo dessa família, dessa primeira família, onde eu não dirigia, e eu acabei indo depois para uma família onde eu precisava dirigir. E foi muito benéfico, porque hoje eu vejo quão importante é para mim dirigir, porque eu me viro, eu vou para todo canto sozinha, e se eu não dirigisse, pô, eu hoje moro numa cidade da região metropolitana de Curitiba e eu trabalho em outra. E aí se eu não dirigisse? E eu aprendi a Não, ia ficar dirigir bem no meu complicado, hein? intercâmbio. Sim, exatamente, eu aprendi a dirigir no meu Hum. intercâmbio. Né? Então, acho que isso é bem importante também. Isso tudo a gente só aprende com o autoconhecimento. E o autoconhecimento que a gente faz aqui no Põe na Bagagem é algo bem específico, assim, bem direcionado para o intercâmbio. É algo bem ligado a isso. É algo que você, enfim, vai fazer bem focadinho para isso. Bem como também a lista de metas, de objetivos, né, de estudos. Qu- Quando você foi para lá, você tinha isso bem delimitado para você, meta, objetivos, com relação a estudos? Nada, 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 nada. Eu costumo dizer que eu fui uma au pair Alice. É que para as pessoas do mundo alperiano, né, que a gente chama, é um termo bem Uhum. conhecido como aquela menina que é sonhadora, que é avoada, assim, que vai com aquele ideal do sonho americano. Ah, eu vou para lá e vai ser maravilhoso, eu vou cuidar das criancinhas assim, assim, assim. E eu fui bem com esse ideal. Eu esqueci até que eu ia trabalhar. Uau! E como foi assim? Porque você falou, né, ao pé Alice, parece que você criou um sonho e aí de repente você chega na realidade e é bem diferente. Você contou com a ajuda de um profissional ou alguém que já estava mais tempo do que você também no intercâmbio, um colega, um brasileiro ou um norte-americano, enfim. Então, as au pairs, elas são muito unidas, né? Isso é uma vantagem que a gente tem, assim, dentro do mundo auperiano, né? Usar esse termo de novo, Uhum, né? As au pairs são muito unidas, né? E eu uhum, contei com a ajuda de muitas meninas, né? De muitas au pairs ali, de muitos de amigos ali, né? Contei com a ajuda dos meus familiares também, mas acompanhamento mesmo, que eu acho que seria que é o que faria mesmo uma diferença grande, a gente não contou. E que é algo hoje que eu trabalho no meu projeto, né? Acompanhei já e acompanho
algumas meninas que estão no intercâmbio, e eu vejo que faz muita diferença, principalmente nos 3 primeiros meses, que é uma fase de adaptação maior, uma fase onde tem um choque cultural muito grande, onde tem uma saudade da família muito forte, né? Então, quando a gente conta com esse apoio logo no comecinho, né, que é uma fase, inclusive, de desistência muito grande do intercâmbio, a diferença que acontece no, no restante do intercâmbio das au pairs é muito grande, né? Eu percebo isso acompanhando, no acompanhamento das meninas que eu acompanho, né? Falo só meninas, o intercâmbio é para o público feminino e masculino, mas como eu nunca acompanhei nenhum homem, então eu falo só meninas, mas não tem nenhum preconceito não, viu, gente? O intercâmbio é para os dois públicos. Você falou de públicos, vai mais homens ou mulheres? Vai mais mulher, vai bem mais mulher. Eu arrisco dizer que é assim, 90% mulher e 10% homem. Né? Inclusive, para a mulher, para o homem é bem mais restrito, assim. Por exemplo, enquanto a mulher, eu não sei se está assim hoje ainda, né? Mas, por exemplo, quando eu fui, eram 200 horas que precisava ter de cuidados com crianças, né? 200 horas comprovadas, e inglês nível, acho que intermediário 1, alguma coisa assim. Ou básico 2, alguma coisa assim. Não era nada muito, muito nível, alto nível. E para homens, eles têm que ter mais de 1.000 horas de cuidado comprovado e o inglês também muito mais avançado, né? A Gabi, oi Gabi, tá aqui Oi, perguntando por Gabi, quê, ela fez uma pergunta. tá aqui perguntando por Por que que se seria teria um motivo? motivo. Eu não sei, né? Essa até é uma pergunta que se faz bastante nos grupos, né? Que os meninos perguntam bastante, né? Mas é uma exigência das agências americanas, não é nenhuma exigência das agências do Brasil, né? Porque, na verdade, as agências brasileiras são conveniadas com agências americanas e por essas agências americanas elas vão para o programa, a gente vai para o programa, né? Então, é uma exigência dos americanos, né? Não é nenhuma exigência do programa Au Pair lá dos Estados Unidos, não é nenhuma exigência nossa. Mas eu também não sei por quê. Bem Eu como vejo também, mais. né, Pode algo falar. que, um dado aqui que me deixou bem chocada, né, que até acredito que a Isis também vai ficar chocada como psicóloga. Esses dias estava rolando uma discussão, né, um debate no grupo das au pairs, né, onde algumas meninas estavam falando que não era recomendado falar no grupo das au pairs que se fazia terapia, porque quando se fala que faz terapia, não é aceitado, né? As agências norte-americanas e as agências de outros países não aceitam meninas que fazem terapia, porque elas são consideradas como pessoas que não são saudáveis emocionalmente e elas têm menos chances de ser aceitas no intercâmbio. Um absurdo, né? Preconceito, um absurdo. Preconceito demasiado, porque assim, tantas pessoas que a gente sabe nos Estados Unidos tem a questão do cometer suicídio, a depressão, esses países europeus têm alto índice de depressão e suicídio, e uma pessoa que quer se cuidar para ficar saudável mentalmente, sofrendo um tipo desse de preconceito, né? Vamos falar Exatamente. sobre isso. Viva o Exa Setembro Amarelo, né? Exatamente. E até algo que eu comento lá, eu falo assim, deveria ser até o contrário, né? Porque se a pessoa se cuida, se a pessoa se conhece, se a pessoa cuida das suas emoções, consequentemente ela vai muito mais bem preparada para o intercâmbio do que alguém que não tenha a mínima base emocional, né? Para o E vai intercâmbio. cuidar de outra pessoa, né? Vai cuidar de Exatamente. crianças. Exatamente, né? É aquele. Eu esqueci a palavra, mas é aquilo que a gente costuma, aquilo que eu costumo falar que tem a relação com o avião, né? Primeiro você coloca a máscara de oxigênio em si, para depois colocar no outro. Ou seja, primeiro você se cuida para depois você cuidar da outra. E esse cuidado tem que ser um cuidado
em todas as áreas, não só um cuidado físico. E ali eles colocam de lado o cuidado emocional. Porque você faz um planejamento de para onde você vai, quanto você vai gastar, já começa a economizar tudo, mas ninguém para pensar como é que vai ficar seu emocional, como é que vai ficar sua família, que nem você falou, até onde você está disposto para sair da sua zona de conforto, né? São coisas que deve se pensar muito sobre antes de ir. Você faz um planejamento de Sim, e se a gente for parar para pensar, né, tem um choque muito grande, né, de cultura. Quando a gente vai até passear, nem tanto, né, mas quando você vai morar na casa de uma pessoa, e principalmente quando você vai trabalhar para essa pessoa, é muito diferente, né? Enfim, você está mergulhando ali naquela cultura, né? Você está vivendo aquela cultura de uma forma completamente diferente da tua, você tem que aceitar, às vezes, coisas que não são suas, mas que você tem que, enfim, você tem que vivenciar aquilo ali de uma maneira que você não está acostumado e, enfim, né, se você não tem um preparo para isso, como eu não tinha, né, no caso, você acaba, enfim, passando por alguns traumas, por algumas coisas que você não deveria, não, que você poderia não passar se você tivesse esse tipo de acompanhamento. Com relação à idade, tem idade para se fazer um intercâmbio? Tem esse intercâmbio, na verdade, esse intercâmbio específico, né, do au pair, ele é para meninas e meninos, meninos é até outra idade. Meninos é a partir dos 21 anos até os 27 anos, e Uhum. meninas é dos 18 até os 27. Só que você só embarca com 26 anos. Você embarca com Até 26, 26 mas você anos. pode completar os 26, os 27 anos lá. Né? Eu, no caso, até inclusive fui com 26 anos e completei 26. Na verdade, eu voltei antes de completar 27 anos. Mas era para eu completar 27 anos enquanto eu estava lá. Tem mais algum que você conheça que tem essa delimitação de idade? Tem o high school, né? Na verdade, que é o intercâmbio de colegial, né? Que depende de qual colegial você quer ir, que ele pode ser de Uhum. 6 meses ou de um ano, né? Mas aí depende se você quer ficar, que se é para primeiro, segundo ou terceiro colegial. Mas existem N tipos de intercâmbio. Eu já vi intercâmbio até para crianças de 8 anos de idade, que a criança vai e fica numa colônia de férias por ou por 3 semanas, ou pelo tempo todo das férias, por 3 meses. E já vi intercâmbio Caramba. também, que são os intercâmbios seniors, né? Que são intercâmbios para mais de 50 anos de idade. E até intercâmbios de família também, que eu achei bem legal. Esse tempo atrás eu estava acompanhando uma blogueira e que ela fez um intercâmbio com a família toda dela. Ela foi com os filhos, ela foi com 3 filhos pequenos, um de 4, um de 6 e um de 7 anos. E ela foi estudar inglês, ela deixava os filhos dela na colônia de férias. E os filhos também não falavam nada de inglês, ela também não falava nada. Ela fez inglês nesse tempo e as crianças dela ficavam numa colônia de férias também. Os filhinhos dela, inclusive, em 3 semanas, aprenderam, saíram dessas 3 semanas falando super bem. Nossa. De valores, assim, quanto tempo que a gente começa a economizar? Um ano antes, dois, três, Então, 10? depende do Pede intercâmbio. emprestado, vende a casa. Depende do intercâmbio, porque, por exemplo, o intercâmbio de au pair, ele é bem conhecido porque ele é um intercâmbio barato, né? Ele é um intercâmbio que não sai, claro que sem contar taxas de visto, taxas de, como que chama? O passaporte e tudo mais. Ele é um intercâmbio Uhum. que sai em torno de R$ 2.000, né? Então ele não é um intercâmbio caro, porque quem paga a passagem para o intercambista ir para lá é a família, né? A família é onde você vai ficar, que paga, né? Então, em comparação com os outros intercâmbios, como o intercâmbio de high school, por exemplo, custa em torno de R$ 50.000, ele é um intercâmbio barato, né? Uhum. Então,
Depende, né? Depende o intercâmbio. Só que o intercâmbio de au pair tem essa questão da limitação, né? Eu não tenho ideia dos outros intercâmbios, né? Qual é a sua experiência que você trouxe de lá, Júlia? Porque algumas pessoas, por exemplo, que foram, fizeram intercâmbio, vêm com uma sensação de que a sua pátria amada às vezes não é tão amada assim e eu vou voltar para lá porque lá é melhor. Ou de fato você volta com uma outra visão, que assim, o Brasil tem problemas, como todo lugar tem, mas lá também tem, então os dois lugares eu aprendo, os dois lugares eu evoluo, Eu, enfim. eu acho que é bem essa visão, assim, você vê que todos os lugares têm problemas, que independente do tamanho do nível de desenvolvimento, todos os países têm problemas, né? Claro que de diversas ordens e tudo mais, mas eu acredito que o que ficou para mim, principalmente, foi essa questão de cultura, assim, sabe? Eu aprendi muito sobre a aceitação do outro, a aceitação do diferente, a aceitação, a separar demandas, aquilo que é do outro, aquilo que é meu, sabe? Se eu vejo algo que me incomoda no outro, é do outro e não é meu, sabe? Mas esse tipo Uhum. de situação que a gente aprende a lidar com o outro, a ter mais empatia, a ter mais compaixão, né? Esse tipo de situação que eu acho que eu aprendi a lidar melhor, né? Principalmente a ver o outro de forma diferente, né? Por exemplo, eu gosto bastante de dar o exemplo, eu não lembro se eu dei esse exemplo na live passada, mas se eu dei, eu vou dar de novo, Fale de novo. que é a questão do banho, né? Todo mundo sabe que os lugares os outros países não têm o hábito de tomar banho igual o brasileiro tem, né? Então, por Sim. exemplo, o primeiro lugar que eu morei, a primeira casa que eu morei, eles não tinham o hábito de tomar banho todos os dias, né? Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei meio assim, falei, nossa, né? Principalmente uma das crianças era um bebê, né? Então eu ficava, poxa, mas tem contato com fralda, né? Ui, né? Esquisito. E fiquei pensando, depois na segunda casa, de novo, né? Eu ficava com vontade de catar, às vezes, aqueles bebês e tacar na banheira e dar banho todos os dias. Né? Catar aquelas crianças e mandar ir tomar banho. Vai tomar banho, criança. O que que é isso? Não vai tomar banho? Né? Depois, na terceira casa, uma das crianças que eu trabalhei, ela chegou a ficar sem tomar banho por 3 semanas. 3 semanas é muita Hum. coisa para uma pessoa ficar sem Pra tomar gente banho. aqui, da nossa cultura, Sim, é demais. sim, é muita coisa. A outra pequenininha, já como eu convivi com ela há muito tempo, ela acabou aprendendo a tomar banho todos os dias, porque ela convivia muito comigo, ela me via tomando banho todos os dias, e ela chegava a pedir para tomar banho, porque os dias que eu estava com ela, eu dava banho nela todos os dias por hábito, enfim. Mas eu comecei a ver que, tipo, não é porque eu aprendi que tomar banho todos os dias é certo, e eles aprenderam que não é certo, que eles estão errados e eu tô certa. Sabe? Não tem esse de certo e errado. Pode ser que eles tenham aprendido que tomar banho todos os dias faz mal para a pele. E eu aprendi que não faz mal e que tem que tomar e de uma forma diferente e tudo bem. E a Isis caiu. Peraí que eu vou chamar ela de novo, gente. Deixa eu chamar ela aqui de volta. Incluir a Isis. Já estou incluindo ela aqui de volta. E ela voltou. Caiu aqui a conexão. Caiu, segura aí, mulher. Mas o bom é que eu consegui te ouvir. O vídeo parou, mas eu consegui te ouvir. Então, mas então o que eu estava falando é meio que por aí, sabe? Eu fui aprendendo que eles podem aprender, a gente pode aprender coisas diferentes com o outro e pode ser que algumas coisas não exista o certo e o errado. Eles podem aprender que tomar banho todos os dias faz mal para a pele e para mim é ok tomar banho todos os dias, para eles não e tudo bem,
sabe? Eu não preciso Uhum. olhar para eles com cara de nojo por isso, ou ter repúdio, ter nojo deles por isso, sabe? E isso entre diversas outras coisas. Eu lembro uma vez que eu estava saindo de uma lanchonete famosa, né? Que a gente ganha refil, né? Do Burger King, né? Vou falar que não tem problema. Tava saindo do Burger King, né? Que tem o refil do copinho. E eu tava com o meu chazinho lá, né? E eu fui amarrar o meu cadarço do sapato e eu coloquei, apoiei o meu copo em cima do carro, de um carro. Nossa, mas a mulher saiu daquele carro bufando, bufando, mas bufando. Ah, ela pôs o copo em cima do carro. Eu fiquei tipo, Nossa. nossa, eu não, fiquei meio que sem entender. Eu falei, nossa, mas o que eu fiz, gente? E a mulher ficou super brava. E depois eu fiquei pensando, falei, nossa, mas poxa, talvez ela tenha se sentido invadida, né? Era o carro dela, Uhum. né? Talvez aquilo É lá, por exemplo, verdade. lá nos Estados Unidos, uma coisa que aqui é super comum, quando a gente quer fazer um balão ou quer fazer um retorno, a gente embicar numa garagem e voltar. Lá isso não pode, lá isso é invasão de privacidade. Olha só, olha como é diferente, né? A gente se acha que se prepara para algumas coisas, tipo, ah, eu tô levando dinheiro suficiente, o visto, roupa, mas a cultura em si não. Sim, é, então, E eu vejo exatamente. que parece que a maior dificuldade é se adaptar à cultura, né? Não é Uhum, às pessoas, ou ao local, ou à comida, né? A cultura eu acho que pesa muito nisso. exatamente. Então, se a gente não vai com preparo, né, a gente acaba passando maus bocados, né, com relação a isso. Porque, imagine. Ô, Júlia, por exemplo, a gente acabou indo, que nem a Gabi colocou, às vezes, a Gabriela colocou aqui, às vezes nós não nos preparamos para a realidade, né? A gente vai em busca do sonho. E aí a gente se depara com isso. Tem como pedir ajuda? Você falou que faz um acompanhamento, tudo. Você faz online? É presencial isso, só para quem está indo e depois perde contato com você? Por exemplo, e assim, acho que às vezes quem está nos ouvindo, que vai nos ver depois que a live vai ficar gravada, né? Acho que pode ter interesse nisso. Às vezes se depara e vê que está precisando de fato de ajuda. Tem como essa pessoa entrar em contato com você para ter um suporte? Tem sim. Na verdade, assim, esse suporte é online, né? Até para quem mora aqui em Curitiba e região, a gente pode começar a fazer esse acompanhamento presencial, né? E depois Uhum. a gente pode partir para online. Mas se você que está me assistindo quer fazer também esse acompanhamento e você está em outro lugar do Brasil, você pode também fazer esse acompanhamento, começar desde o comecinho aí da busca por família e tudo mais, da onde você está, tudo online, tudo informatizado. Né? E se você também já está nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Holanda, na Áustria, Portugal, França, Alemanha, ou qualquer outro país que aceite au pair, né? Austrália, né? Qualquer outro país que aceite au pair e você quer também fazer um acompanhamento, você também pode começar a fazer, né? Pode começar a fazer ele online, né? É só me procurar, ou aqui no perfil, ou também pode me procurar no perfil Bate-Papo com Pensamentos, ou pode também procurar pela hashtag Põe na Bagagem. Né? Essas três formas de comunicação você consegue me encontrar, né? Me mandar uma mensaginha, e a gente pode ver aí qual a melhor forma de você começar esse acompanhamento, né? Tudo informatizado, né? Como eu falei, tudo online. A gente marca um dia e um horário de acordo com o fuso horário, se você já está fora, né? Que fique melhor para você ter esse acompanhamento, para você ter esse processo todo de assessoramento, de orientação. E a gente trabalha dessa forma, né? Para que fique confortável para você e para que fique confortável para mim também, né? Porque a gente está, provavelmente para as pessoas que já estão fora, a gente está com um fuso horário de distância, né? Sim, até queria comentar que, por exemplo, na Alemanha agora já é de madrugada, né? Já é 1 hora da Uhum, manhã, estão 4 horas na nossa frente.
Então, assim, é importante sempre marcar um horário com o profissional e saber se ele está disponível para te atender, né? É, E eu queria sim. aproveitar a oportunidade de falar também que eu tenho uma plataforma online, que é o inovamentepsicologiaonline.com.br, e também realizo também a questão dos atendimentos online. Então, a Júlia tem um direcionamento para o intercâmbio, mas eu lido com outras questões, ansiedade, depressão, enfim. Então, fica aí também, eu estou à disposição dos meus serviços. Júlia, uma última pergunta que eu queria saber é que, assim, como foram as suas viagens? Eu vi que você postou várias coisas, a sua viagem, perdão. Eu vi que você postou várias coisas no Insta, no Story. Dá para dividir com a gente? Recarregou? Não recarregou as energias? Ah, dá sim, com certeza. Sempre recarrega, né? Eu gosto bastante desse negócio de viajar. Eu costumo dizer que depois que a gente vai viajar, né, depois que a gente passa um tempo fora, a gente deixa um pedacinho do nosso coração, depois que a gente mora fora, né, a gente deixa um pedacinho do nosso coração no país onde a gente morou. Mas depois que a gente começa a viajar para fora, parece que a gente deixa um pedacinho do nosso coração em cada país que a gente foi, né? Então hoje eu tenho um pedacinho do meu coração lá nos Estados Unidos, outro pedacinho lá em Portugal e agora outro pedacinho na França também, né? A gente foi, na verdade, para o casamento do meu irmão. Meu irmão mora na Austrália, né? Se casou com uma moça carioca que tem família em Portugal, né? Então ele se casou em Portugal e nós fomos com a família toda para Portugal no casamento dele, né? Demos uma passadinha na França e é tudo muito legal, muito bonito. Eu gosto de tudo, eu gosto de olhar, eu gosto de pegar, assim, de sentir, né? Até quando eu fui no museu em Portugal, eu levava bronca porque eu não me contentava só em olhar, parecia assim que eu queria tocar, assim, até os corrimãos, assim, não podia tocar em nada no museu, né? Então eu queria passar, assim, tocar, né? Não podia tocar nem na parede, eu via aquela parede toda, assim, parecia que era peluciadinha, e eu, ai, quero tocar, quero sentir, mas já vi a mulher, não toca, não pode tocar. Eu, ai, meu Deus do céu. Segura, né? Super sinestésica você. Exatamente. Eu queria tocar e eu sinto assim, eu chego no primeiro, quando eu chego no local novo, a primeira coisa que eu faço é deixa eu sentir o cheiro daqui, deixa eu sentir o cheiro. Os Estados Unidos eu já acho que tem um cheiro super característico dos Estados Unidos, né? E agora a mesma coisa nesses outros países. Eu chegar, nossa, cheiro diferente. Né? Então é bem isso que a Gabi falou também, né? A gente traz um pedacinho de lá também junto com a gente, né? A gente evolui muito, é Com exatamente isso. certeza. E a gente vai aprendendo, né? Hoje, depois que eu morei fora, né? Morei nos Estados Unidos, eu aprendi a falar inglês, né? Até mesmo porque eu morei na casa de uma família americana, então não tinha como eu não aprender. Então eu sinto falta, às Uhum. vezes, de falar inglês. Quando eu estava na França, eu falei inglês, né? Isso foi muito gostoso, né? Poder voltar a falar, poder voltar a conversar, né? E bem como também eu baixei o aplicativo, um aplicativo para aprender a falar o básico. Não aprendi a falar praticamente nada, né? De francês. Mas eu fiquei bem contente, assim, que eu consegui, às vezes, chegar numa lanchonete, num restaurante, lanchonete, né? Lanchonete, que coisa que falando lanchonete? Restaurante, né? Pegar um cardápio. Lanchonete é aqui. Lanchonete é aqui no Brasilzão, no Brasil Brasil, né? E pegar um cardápio e olhar lá as coisas que tinha lá e saber o que era, né? Por conta do aplicativo. E às vezes até eu consigo, acho que em uma ou duas, já teve até um lugar que eu fui tentar fazer um pedido em francês e que eu tava lá me matando para pedir um crepe em francês lá, não sei que, fromage e não sei o que. Aí, a hora que eu terminei de fazer o pedido, um cara que estava do lado olhou para mim, apontou pro cara para quem eu estava pedindo e falou: brasiliano, brasiliano. Aí o cara já começou a rir. Eu falei: ah, brincadeira, você é brasileiro e você tá vendo eu me matando para pedir em francês aqui. E o cara era brasileiro. Mas o bom é que você insistiu, né? Tentou. O ruim, eu acho que é quando você chega mudo e, como diz aqui, sai calado. Tipo, nem tentou,
não usou um aplicativo, não usou um Google Tradutor, não usou nada, né? Acho que é ruim isso também. Parece que a gente não se insere, não se apropria, Uhum, parece que não participa, exatamente. Eu até né? falei, a próxima vez que eu for para lá, eu gostaria de ficar mais no interiorzinho, né? Essa vez a gente ficou mais central, mas a próxima vez que eu for Uhum. para lá, né? Espero ter uma próxima oportunidade, vou dar um duro para isso. Eu gostaria de ficar mais no interior, para mergulhar mais na cultura, para ficar mais inserido em cultura mesmo, né? Porque ali onde a gente está tem muito brasileiro, né? Tem muito turista, a gente não mergulha tanto, a gente mergulha, mas não mergulha tanto, né, na cultura por conta dos turistas, né? Com Mas foi muito bom, certeza. é sempre válido, é muito gostoso viajar. Bom, Júlia, por hoje é só. Deu certo, a gente tentou de todas as formas, mas nosso papo aconteceu. Obrigada para todos que passaram por aqui. Boa noite a todos. Quem tiver dúvida, deixe aí, por favor, nos comentários, que a Júlia irá adorar responder mais sobre o projeto dela, hashtag Põe na Bagagem. É isso Ela aí, também é idealizadora da página Bate-Papo com Pensamentos, né? E nós duas somos psicólogas também e estamos aqui disponível. é isso aí, gente. Estamos Ó, disponíveis. a Gabriela deixou aqui, ó, você é super comunicativa, falante, interativa, sempre terá facilidade com outras línguas. Isso aí, obrigada, Gabi, muito amor envolvido. E para finalizar, gente, só lembrando que nós estamos em setembro, mês onde a gente comemora, não, qual que é a palavra, Isis? É, a gente usa o mês para falar sobre a questão da prevenção com Prevenção, relação ao suicídio. isso, Aproveitando prevenção. para falar que o dia 10, né, foi o dia intitulado, talvez, não o Uhum, mundial, mas assim, é o dia que a gente mais marcou, vamos dizer assim, é um marco onde a gente fala sobre a questão do suicídio. Por isso que é chamado de Setembro Amarelo, né, que é sinal de alerta. Se a gente pensar na questão isso aí, do semáforo, isso ou do aí. sinaleiro, porque agora eu aprendi que em outros lugares não é semáforo, é sinaleiro. Isso aí, isso aí. Vamos estar alertas, vamos ter atenção aos Exatamente. sinais, né? Ouvir sem julgamento. E se você está ouvindo essa live e está passando por uma situação difícil, procure a ajuda de um profissional. Não é vergonha procurar ajuda de um profissional. Não é coisa de louco procurar ajuda de um profissional. Né? Procure conversar com alguém. Não fique em silêncio, né? E Jamais. fale, né? Procure falar daquilo que você está sentindo. É coisa de gente saudável procurar ajuda, É né? isso Eu acho que quem aí, tem um problema para resolver é porque de fato quer ficar bom. isso E aí. assim, só e deixar só um recadinho, porque a gente acha que geralmente é só com os adultos, né? Hoje o público infantil e a questão dos adolescentes também, né? A questão do bullying, a questão da quantidade de afazeres, as demandas no universo infantil, isso aumentou. Então, sim, as nossas crianças, sim, já pensam. Aqui em São Paulo, eu acredito que foi em agosto, ou foi em agosto, um colégio super famoso aqui em São Paulo, saiu até na Folha, que um aluno, né, cometeu suicídio, era do ensino fundamental 2. Então, para a gente ficar atento, pais, professores, cuidadores, familiares, fiquem atentos, os sinais estão aí, É tá? isso aí, Beijo isso grande aí. para quem nos acompanhou. Muito obrigada. Até a próxima, Júlia. Prazer, viu? Até. Tchau, tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Beijos.